na minha opinião, outubro, novembro, dezembro vai ser os 3 melhores meses da nossa geração. Da nossa geração, que eu quero dizer assim, do pessoal que já está em Bitcoin há muitos anos e do pessoal que entrou no mercado de criptomoedas no ano passado. Dessa geração, eu acredito que a melhor fase de compra vai ser agora nesses próximos 3 meses, né? E aí, no momento que você entra nessa fase de capitulação, tem que pensar em criar uma carteira diversificada, né? Buscando a simetria de pegando ativos bem fundamentados. Então dá para começar a montar posições no caso, né? Pois eu acredito que nós vamos entrar num período um pouco lateral, como este fundo aqui do passado, lá de 2015 e 2014, e a gente vai reviver esse fundo, tá? Essa capitulação. Então, durante essa capitulação, nós vamos ter altas no meio do caminho, com quedas também em retestes de fundo. Então, é um período um pouco cabuloso, mas é um período de compra de fundo, tá? E no caso do gráfico aqui, do gráfico de 1 hora aqui do Ethereum de la May, né? O Ethereum da massa, muito provável que o preço queira atingir exatamente este nível aqui, que é a entrada dessa barra, podendo realmente ter resistência aqui nos $1.700. Se ele conseguir romper e começar a construir topos e fundos ascendentes no final de semana, tá, pessoal? No final de semana, ele pode, rompendo essa resistência dos $1.700, entregar uma alta até os $2.000, tá? Então, se ele conseguir romper os $1.700, na minha opinião, o preço do Ethereum pode buscar os $2.000 durante o final de semana, com uma velocidade bem interessante. Ele já vem fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico de 1 hora. Ele estava indeciso, indefinido, antes da abertura desses indicadores, tá? Ele praticamente fez um triângulo simétrico, né? Que era um momento de indefinição, indecisão do mercado. E ele poderia romper para qualquer um dos lados. Como veio com os indicadores mostrando que o apertamento quantitativo está fazendo efeito, a gente pode ver uma alta em breve acontecendo, tá? O mesmo acontece também com o dólar. O dólar, no caso, ele veio a fazer um rompimento de uma importante resistência e ele precisa ter a confirmação ou não desse rompimento, tá? E aí é muito importante esse vídeo que eu estou passando para vocês, porque ele vai dar muita clareza, que é o seguinte. Vocês lembram que eu comentei há já algumas semanas que o dólar, quando ele enfraquece, os ativos de risco, eles tendem a se valorizar, certo? Certo? Aqui, ó, deixa eu pegar esse lado aqui, ó, pronto. E aí, recentemente, ele pegou, deixa eu só unir aqui os topos, pronto. Ele recentemente saiu de uma tendência de alta, então ele estava numa tendência de alta, e aí quando ele veio para continuar dentro desse canal de alta, né, ele saiu temporariamente do canal de alta, nesse dia que ele saiu desse canal de alta. Quando ele saiu desse canal de alta, ele conseguiu retornar, certo? Ele retornou. Só que no momento que ele retorna, deixa eu só ajeitar aqui a linha, deixar o mais toques possíveis aqui, pronto. No momento que ele retorna para a linha, tá? Ele tem uma coisa que é muito comum de acontecer, que é evoluir para um canal lateral, tá? Então, evoluir para um canal lateral. Então, quando ele sai de um canal de alta, ele evolui para um canal lateral para ou continuar subindo lá na frente, ou reverter, fazer a reversão, tá? Então, o que acontece? Se ele fizer a lateralidade aqui dentro, se ele começar o dólar a lateralizar, ele não invalidar esse rompimento que ele fez ontem, então ontem o dólar ameaçou subir e fazer com que os ativos de risco perdessem valor, tá? Então, como ele ameaçou vir romper ontem aqui, ó, ele rompeu a resistência. O mesmo que vale para o dólar, vale para todos os ativos de toda a natureza. Toda vez que nós temos o rompimento de uma resistência majoritária, nós precisamos ter a confirmação desse rompimento. Então ele fez o rompimento dessa resistência e agora ele precisa, em 2 barras, conseguir entregar a alta, tá?
Como ele fez essa vermelha aqui, tá? Ele fez essa vermelha, atingiu a região de FIBO aqui, 0,618 de FIBO, e conseguiu se segurar. Se ele fizer uma nova barra de alta aqui, na semana que vem, nós vamos ter ele voltando para dentro do canal de alta de fato e voltando a ter tendência de alta, tá? Então ele precisa de 2 barras de confirmação. Ele fez uma barra, e se essa barra ele perder a região 618 de Fibonacci e ela devolver, o dólar cair e perder este fundo aqui, tá? Ele vai voltar a fazer uma ação do preço para dentro do canal lateral e o dólar tenderá a se lateralizar. E aí, se isso acontecer, provavelmente você vai ver fundo formando em Bitcoin, fundo formando em Ethereum, fundo formando em S&P 500, fundo formando em várias ações americanas, tá? Se ele voltar e entrar dentro dessa lateralidade, o que indicaria que ele entregaria possivelmente um período mais longo de alta, ou um pullback de alta, que poderia vir até a metade desse canal aqui, para depois ele voltar lá na frente e perder. E aí seria uma coisa mais de longo prazo, tá? Mas no caso aqui, eu tô de olho muito nesse rompimento, se ele vai ser verdadeiro ou se ele vai ser um falso rompimento do gráfico do dólar. Se ele for um falso rompimento do gráfico do dólar, valerá a pena ficar comprado por um período breve de tempo para pegar um pullback de alta nos ativos de risco. Se ele ganhar dessa resistência, se manter acima dessa resistência, tratar essa resistência como um novo suporte, valerá ficar mais a pena em dólar, ou seja, vendido das posições do mercado de risco, para pegar uma valorização do dólar perante outras moedas e outros ativos e você fazer um lucro temporário se mantendo em dólar, ou seja, aumentando a sua quantidade de Ethereum, Bitcoins, altcoins e afins, tá? E aí uma coisa que defende a ideia de que ele vai lateralizar agora, além dos dados virem uns dados pessimistas econômicos e isso promover uma alta nos mercados voláteis, é interessante, né? Nós temos aqui uma divergência bearish, tá? Então, nós temos uma divergência no gráfico diário, onde o RSI faz topos e fundos descendentes e o gráfico do preço está fazendo topos e fundos ascendentes, certo? Porém, nós temos um enfraquecimento da tendência de alta aqui. Então, isso significa que o RSI está indicando que nós temos um enfraquecimento da tendência de alta do dólar. Com o enfraquecimento da tendência de alta do dólar, isso significa que aumenta-se, se ele perder este fundo anterior aqui, então, novamente sendo repetitivo, se ele perder esta barra de alta aqui, esse rompimento for um falso rompimento de alta, nós vamos ver os mercados subirem, tá? Se o dólar cair aqui nesse ponto para buscar a parte inferior desse canal, né? Ou a metade desse canal, pelo menos. E aí, nesses dias em que o dólar enfraquecer, inevitavelmente, como nós estamos comparando o dólar com ativos voláteis, o dólar enfraquecendo, os ativos voláteis ganham valor. E ele continua em alta,